hoje eu tô aqui para lembrar de algo que eu já conversei com vocês. Mas primeiramente, a tia Juliana quer falar que eu tô morrendo de saudade de todos vocês. Infelizmente, a gente não está podendo se encontrar às terças e quintas, não é verdade? Mas que bom que a gente pode se ver por aqui. Eu quero lembrar aquilo que eu falei com vocês a respeito dos princípios. Vocês estão lembrados? Vamos ver essa primeira imagem. Eu falei que os princípios são como colunas de uma construção. E antigamente as pessoas gostavam de mostrar as colunas das edificações, como os castelos, os palácios e grandes construções. Hoje em dia não acontece muito bem assim mais, não é verdade? Mas vamos ver alguns princípios fundamentais a respeito desse assunto. Olha só, um princípio é uma origem, porque é onde começa algo. Veja nessa imagem, o terreno já foi aplanado e está começando a fazer uma construção. Eles estão começando a levantar as paredes. E isso é onde tudo começou. Depois disso, é preciso de fazer algo para estabelecer os fundamentos. Então veja só, eles estabeleceram as paredes. E veja essas vigas aqui que são diferentes. Elas têm uma estrutura de ferro e ela é bem recheada de concreto, bem forte. Por quê? Essas são as colunas. Elas precisam ficar firmes para a edificação não cair. Agora olha só, aqui a gente não consegue mais ver a coluna, porque ela já está dentro da construção. Lembra que eu falei? Hoje em dia as construções são diferentes. As antigas, as pessoas gostavam de mostrar as colunas, mas hoje em dia não é tão comum. Você pode saber que as colunas estão lá dentro das paredes, porque ela foi feita assim. Lembra na imagem anterior, onde estava sendo construída, a coluna estava sendo edificada também. E aqui você pode ter uma certeza de que é algo absoluto, de que não vai mudar, porque as colunas estão lá dentro da edificação. E aí nós começamos falando a respeito desse princípio, do princípio da mordomia. A palavra mordomia tem um dos seus significados administrar. Veja só, tantas coisas que a gente tem que administrar na nossa vida. A gente administra a escola, a nossa casa, a escola da vida. Então temos muitas coisas para aprender a respeito da mordomia. Nós falamos que a mordomia é a nossa responsabilidade e a produtividade de duas coisas que o Senhor nos deu. Ele nos deu dois bens para cuidar. O nosso bem interno, que é a nossa consciência, a nossa propriedade interna. E a nossa propriedade externa, que são os nossos talentos e também os bens que o Senhor nos deu para cuidar. Bom, eu comecei falando a respeito da propriedade interna, que é a nossa consciência. E o que é consciência? Consciência é como uma ferramenta, como um construtor que usa essas ferramentas, martelo, alicate. Então, essa ferramenta, ela é o consentimento, que significa a permissão ou a concordância com algo. Então, quando você permite alguma coisa ou concorda com algo, é a sua consciência que está fazendo isso. É aquilo que está lá dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração, aquilo que está te guiando. Cada indivíduo é aquele que governa a sua vida através do consentimento voluntário de fazer o que é certo ou de fazer o que é errado. Porque nós temos aprendido tudo o que é certo e nós também sabemos muita coisa que é errado, que nós não devemos fazer. Então, é a nossa consciência de permitir fazer ou ser levado por alguma atitude. Então, isso tudo faz parte da nossa consciência e cada indivíduo é responsável por sua consciência. Cada um tem a responsabilidade, pois ela é individual. O Senhor deu essa responsabilidade para cada um de nós, até mesmo para você, criança. A nossa vida não pode ser como um barquinho. Vocês estão lembrados do barquinho? Nossa vida não pode ser como um barquinho. Esse barquinho a vela, porque ele não tem motor, ele não escolhe para onde ele vai. Então ele é levado ou pelo vento, ou ele é levado pelas ondas do mar.
ele não tem como decidir para qual direção que ele vai. E assim não deve ser a nossa vida, não deve ser a nossa consciência. Não devemos nos deixar levar pela opinião dos outros, pelo que os outros estão sentindo, mas nós devemos tomar o controle da nossa vida, como essa lancha, que é um barco a motor. Ele tem um motor e ele é muito potente, assim como tudo que nós temos, que nós possuímos, os nossos talentos, os nossos bens, aquilo que o Senhor nos deu para cuidar. Então nós temos que tomar a direção, né? Assim como esse rapaz, né? Ele está na direção do barco, ele pode escolher se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Então, cada um de nós somos responsáveis tanto pelas nossas ações, como pelas nossas sensações, vontades e até os nossos objetivos. Cada um de nós é responsável por todas essas coisas. Porque a Bíblia fala assim, que por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso está lá no livro de Romanos, e o Senhor está nos falando que Ele nos deu essa propriedade interna, a nossa consciência, e assim Ele vai tomar conta, vai prestar contas, nós vamos prestar contas disso diante do Senhor. Então nós somos responsáveis por nossas escolhas, nós devemos ter a consciência de tudo aquilo que a gente está fazendo, de tudo aquilo que a gente está sentindo. E nesse momento nós temos uma grande verdade a ser lembrada. Vocês estão lembradas do bom pastor? Nós temos um bom pastor, que é o Senhor Jesus, e é o próprio Senhor Jesus que fala ao nosso coração, que fala na nossa mente, que fala na nossa consciência. O próprio Jesus é que vai nos instruir através da nossa consciência, amém? E que você possa nessa hora então pedir isso para o Senhor, que Ele venha controlar nesse momento, né? A gente tem passado um tempo difícil, um tempo que a gente nunca viveu antes, e às vezes a gente não sabe, né, como a gente vai reagir, como a gente vai lidar com essas situações, mas nós vamos pedir para o Senhor, porque Ele vai nos direcionar através da nossa consciência, através da ferramenta que Ele mesmo nos deu, amém? Então vamos orar por isso? Vamos orar para que o Senhor nos ajude, nos capacite a ter mordomia em todo o tempo da nossa vida, amém? Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração agora. Senhor, nós queremos, Pai, ter a nossa consciência, Pai, conduzida pelo Senhor. Nós sabemos, Deus, cremos, Deus, que nós temos um bom pastor. Deus, nós ouvimos a Tua voz. Deus, nós conhecemos e nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa vir nesse momento, Deus, direcionar, Deus, cuidar, Pai, das nossas emoções, das nossas atitudes, Pai, de tudo aquilo que nós temos sentido, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor tire do nosso coração, Deus, todo medo, toda dúvida, toda incerteza, Pai, e coloque em nós, Deus, o Teu amor, Deus, que vai nos guiar em todos os lugares que nós formos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Eu vou gravar um outro vídeo que você vai assistir depois da historinha que eu contei para vocês. A Maria vai com as outras. Não perca esse vídeo também, viu? Beijos, tchau!